Amém. Glória a Deus. Vamos continuar na carta de Paulo aos Filipenses. Continuar no capítulo 2. E aí a gente vai agora no versículo 17 até o versículo de número 30. Todo o resto do capítulo aí vamos ler e em seguida vamos orar. Então, Filipenses 2, 17 ao 30. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me alegro com todos vós. E vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo por isso mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual é a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero vou enviar logo, que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. De fato esteve doente, e quase morreu, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Vamos orar. Ó Deus, Tu és grande, e aqui, Senhor, nesta sala, só há pequenos diante do Senhor. Pessoas necessitadas de Ti, da Sua graça, da Tua direção, do Teu poder. E nessa noite, ó Pai, expõe a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a enxergar o que tem de errado conosco, consertar, Senhor, e seguir em frente. Revela-nos, Pai, Jesus Cristo, aqui, Senhor, na Tua palavra. Que o nosso desejo seja ser como Ele, pensar como Ele, Senhor. Ajuda-nos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tem uma história, e eu gostaria de contar para animar cada um de nós, que é o seguinte. No hospital, eu acho que isso aconteceu lá para o lado dos Estados Unidos, tinha um garoto de 6 anos, ele estava no leito de hospital e ele tinha leucemia. E aí a mãe estava ali com o garoto, aquela cena muito triste, o garoto passando por aquela situação, e os médicos já disseram, espera o pior. Não espera que ele vai melhorar, não, espera o pior. Aí a mãe muito triste, muito abalada, chegou para o filho e falou assim, filho, qual seria o seu desejo? O que você mais gostaria de ganhar nessa vida? O que você gostaria de receber, ser? Qual é o seu sonho? Aí o menino falou, mãe, eu queria ser bombeiro. Eu gosto de ser bombeiro, eu queria ser bombeiro, mãe. Aí a mãe ficou muito emocionada com aquilo. Aí ela saiu do hospital. Foi lá nos bombeiros. Chegou lá, chamou lá o chefe, lá, o sargento lá, e falou, olha, tem um caso, meu filho, ele está com leucemia, está passando por uma situação difícil, e eu perguntei para ele qual era o sonho, ele falou que queria ser bombeiro. Será que vocês poderiam fazer uma visita a ele, ir lá, cumprimentar ele, enfim, alguma coisa só para ele se sentir melhor? Aí aquele sargento olhou para a senhora e disse o seguinte, nós podemos mais do que isso. Aí marcou um dia,
e um horário que eles poderiam visitar o menino. E assim foi. Marcou um dia e um horário específico. Chegando lá, eles trouxeram uma roupa de bombeiro, um capacete de bombeiro, colocaram um nome na roupa do menino, vestiram o menino, pediram permissão, desceram com o menino, colocaram dentro do caminhão de bombeiro. Tiveram naquele dia 3 ocorrências. Levaram o menino lá na frente, com as ocorrências puxando. E o menino todo contente, todo alegre, todo feliz, porque participou desse momento. O menino foi bombeiro por um dia. E aí devolveram o menino lá para o hospital e aquela coisa, e eles foram embora. Passado algum tempo, o menino adoeceu mais e mais, o médico disse, olha, eu acho que ele não vai ter muito tempo. E aí a mãe ligou lá para o sargento, lá para o bombeiro, e falou, olha, será que vocês poderiam fazer uma última visita? Só para ele poder ir em paz. Não, senhor, nós podemos mais do que isso. De repente, o hospital parou. Uma escada foi do chão até o andar do menino. E os bombeiros foram escalando a escada, abriram a janela e entraram dentro do quarto do menino. Cheio daquela roupa de bombeiro, com as coisas de bombeiro. Vestiram o menino novamente de bombeiro. E estava aquela festa toda lá dos bombeiros dentro daquele quarto. E o menino com os olhos brilhando. E aí perguntou pro sargento, eu sou um bom bombeiro? E o sargento disse, olha, você foi um dos nossos melhores bombeiros. E a partir daquele momento ali, o menino fechou os olhos e descansou em paz. É uma história triste. O menino partiu. Mas é uma história que nos motiva a fazer mais do que apenas podemos fazer. Então foi pedido para aquele chefe dos bombeiros ir apenas lá, dar uma visita, falar alguma coisa, mas eles fizeram toda uma apresentação mais do que a mãe imaginaria. No último momento, mais do que a mãe imaginaria. Então deixou esse recado. Nós podemos mais do que isso. E hoje, o ânimo que eu gostaria de deixar com cada um de nós, fazendo uma análise, uma reflexão nas nossas vidas podemos mais do que isso. Podemos ir mais além. É questão de nós nos dispusermos a isso, querer isso e nos entregar. Bom, falamos nos outros domingos sobre o exemplo de Jesus Cristo. O exemplo principal. Jesus Cristo é o exemplo que nós devemos imitar. A partir disso, depois disso, nós temos o exemplo de Paulo. Paulo, falamos aqui também, foi entregue. Paulo aqui não ficou resmungando, reclamando. Ele se deu pela causa do Evangelho. Mas agora, ainda no capítulo 2, Paulo cita 2 nomes. Timóteo e Epafrodito. E eu achei muito interessante o porquê Paulo coloca Timóteo e Epafrodito aqui, porque é fácil nós olharmos para aquilo que Jesus fez e falarmos, mas Jesus é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, tem todo o poder, autoridade. E você pode olhar para Paulo e falar, mas também Paulo não era apóstolo, né? Paulo teve aquela visão, aquela coisa, então... Mas e Timóteo e Epafrodito? Timóteo e Epafrodito eram pessoas normais. E talvez pessoas com mais problemas do que nós. E foram usados aqui como exemplo. E Paulo os encomendou a uma igreja para fazer o serviço. Veja o próprio Timóteo. Timóteo, ele era jovem. Mas qual o problema de ser jovem? O jovem muitas vezes é tido como imaturo. O jovem, muitas vezes, é tido como alguém que você não dá crédito por ser jovem. Quantas vezes, antigamente, jovem eu já ouvi, mas você é jovem ainda. Tem muito que amadurecer ainda. As coisas não são assim não, filho. Quantas vezes eu tive que ouvir isso? Por ser jovem. Paulo vai escrever para Timóteo, ninguém despreze pelo fato de você
ser jovem, mas ser exemplo para os fiéis. Paulo escreve isso para Timóteo. Então Paulo já tinha essa barreira, um jovem. Aí um jovem tinha que admoestar um idoso. O Timóteo tinha que chamar a atenção de alguém mais velho. Mas se ele fosse exemplo, ponto final. Mas tinha essa barreira de ser jovem. Além do mais, ele tinha constantes enfermidades. Paulo vai escrever sobre isso. Paulo vai dizer, toma um pouco de vinho, não apenas água, por causa das tuas constantes enfermidades. Então era alguém que era enfermo, estava com um problema de saúde. Então estava lá fazendo daqui a pouco, que dor no estômago, não sei se era no estômago ou não, talvez, que dor no estômago. Puxa. Aí tinha que ir lá fazer a obra, mas limitado por causa da enfermidade. Mas não apenas isso, ele ainda era tímido. Paulo vai escrever para ele em 2 Timóteo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, intrepidez, etc, etc, etc. E ainda mais, ainda por cima, não só o fato de ser jovem, não só o fato de ser enfermo, de ser tímido, mas era filho de um homem pagão. O pai de Timóteo era grego. Ele não tinha uma família estruturada, ele não nasceu num berço estruturado. Ele nasceu num berço desestruturado. Mas ainda assim, Paulo pega Timóteo e Timóteo é usado como exemplo. Timóteo é colocado para fazer a obra aqui na igreja em Filipenses. Talvez as pessoas poderiam olhar para Timóteo e falar, puxa, coitado, complicado, né? Um menino doente, jovem, família aí, meu irmão, coitado, olha o pai lá como é que tá. A pessoa poderia olhar e desacreditar. Mas Timóteo tinha outras coisas, outras qualidades, que superavam tudo isso que ele passou. E é isso o que Jesus nos chama. Cada um de nós aqui vai ter passados. Cada um de nós aqui vai ter, enfim, tristezas. Que se a gente fosse contar a nossa história aqui, a gente teria que comprar vários lenços aqui para distribuir, que ia contar minha história, você ia chorar, se ia contar a sua história, eu ia chorar, se vai contar a sua, eu vou começar a chorar. Mas a questão não é essa. A partir do momento que nós encontramos Cristo, a partir do momento que Ele fez uma transformação na sua vida, na minha vida, o que mudou? A partir de agora, o que você se tornou? Então Timóteo aqui, por exemplo, no versículo 20, Paulo vai falar sobre ele. Porque ninguém tem o de igual sentimento de todos os cooperadores de Paulo que passaram lá, o Silas, o Epafrodito, o Trófimo e outros companheiros que Paulo tinha lá, nenhum ele tinha com o mesmo sentimento. Nenhum era, Paulo olhava assim, não era igual Timóteo. E ele vai dizer que sinceramente cuide do vosso estado. Timóteo era um menino sincero. Paulo era um menino que se importava com o próximo. Do versículo 21 ele vai dizer, porque todos buscam o que é seu, mas não o que é de Cristo. Mas Timóteo era diferente. Timóteo não buscava o que era seu, buscava o que era do outro. Timóteo andou com Paulo. Timóteo era como se fosse o Paulinho, porque ele aprendeu e estava vivendo nos passos de Paulo. Paulo entregou, dispôs da sua vida para salvar os outros, para pregar aos outros, para ajudar os outros. Timóteo está seguindo nesse mesmo caminho. Timóteo se importava mais com o próximo do que consigo mesmo. Tanto que aqui no versículo 2, Timóteo sabia fazer isso. Considerar o próximo superior a si mesmo. Porque ele não se importava com o seu próprio estado, mas com o estado que é do outro. Agora, sinceramente, não era buscando qualquer outra coisa. A vanglória, buscando status, buscando recursos financeiros, nada disso. Era alguém sincero. Nós somos chamados a essa sinceridade. Nós somos chamados a amar na sinceridade. A amar o meu próximo e me importar com o meu próximo de forma sincera. E aí ele vai dizer, bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho. Quantas vezes Timóteo estava sofrendo junto com Paulo? E Timóteo não estava reclamando, não. Timóteo não era igual o jovem Marcos, não, que voltou para trás, não. Estava sofrendo, estava difícil, estava complicado, e estava Timóteo lá.
Timóteo que estava lá na sua igreja, servindo na sua igreja, junto com a sua mãe, junto com a sua avó. De repente chega Paulo, olha aquele menino e fala, tem alguma coisa diferente nesse menino aí. Vou arrastar ele comigo. Arrasta Timóteo. Timóteo vai crescendo. Timóteo vai desenvolvendo. Lá na carta de Timóteo, Paulo vai deixar a igreja de Éfeso sob responsabilidade de Timóteo. Te deixei em Éfeso, ele vai explicar lá o motivo por que deixou Timóteo em Éfeso. Veja a responsabilidade do jovem, a responsabilidade do menino. O menino que talvez as pessoas lá falam, não, isso aí vai ser só um esquenta-banco, isso aí vai ser só alguém que vai seguir Cristo, mas vai ficar... Mas ele se desenvolveu, ele cresceu. E agora Timóteo estava servindo, agora ele estava sendo enviado para Filipos. E nós, que estamos aqui, somos chamados a sair muitas vezes da nossa zona de conforto. Timóteo tinha uma zona de conforto. Continuar lá junto com a sua mãe, com a sua avó, na igreja que ele estava lá, e agora está saindo para luta, para dificuldade, para problema, para ir atrás de um homem que não tinha nada para dar para ele. Paulo tinha o que para dar para ele? O que ele ia receber em troca nessa vida de Paulo? Nada, só perseguição, luta, frio, fome. E quantas vezes não passou por isso? Mas tudo isso por amor ao Evangelho. Tudo isso por amor à causa. Por isso a questão, o cerne é, se eu e você não tivermos amor, não faremos. Não faremos. Podemos até fazer em busca de alguma outra coisa. Mas quando aquilo cessa, automaticamente vamos desanimar. Eu posso fazer em busca do aplauso, mas quando eu não tenho mais aplauso, eu desanimo. Eu posso até fazer querendo recurso financeiro, mas quando eu não tenho recurso financeiro, acaba. Mas quando se faz por amor, quando se faz por Cristo, Cristo nunca falha. Cristo nunca fica ausente. Está sempre presente. E essa chama se mantém. E quanto mais se ama, mais se doa. Quanto mais se ama, mais se entrega. E aqui o exemplo de Timóteo, versículo 22, serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Quando você pega um filho e a tratativa dele com o pai, é uma tratativa, primeiro, o filho geralmente quer ser igual ao pai. Geralmente, pelo menos o que eu conheço, o filho quer imitar o pai, quer fazer o que o pai fala. Sábado aí, Pedro estava aí falando que em Sorocaba, instalar ar-condicionado, ele ouve isso e ele quer isso. Não tem noção, mas ele quer isso. Ele quer ser igual ao pai. E toda criança, geralmente, quer ser igual ao pai. Quando Timóteo está acompanhando Paulo, a ideia de Timóteo é, eu quero ser igual ao Paulo. Mas Timóteo, aí, frio, fome, nudez. Não, mas eu quero ser igual ao Paulo. Eu quero escrever como ele escreve. Eu quero aconselhar como ele aconselha. Eu quero pregar como ele prega. Eu quero viajar como ele viaja. Eu quero ser igual ao Paulo. E ele vai aprendendo a ser igual ao Paulo. Ele não queria ser igual ao imperador da época, ser igual lá o soldado da época, o guardião da época, as pessoas que estavam lá em evidência na época. Não, eu quero ser igual ao Paulo. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual ao meu pai. Então nós devemos observar os exemplos fiéis e imitá-los. O mundo está cheio de exemplos aí de pessoas famosas e etc. Mas nós não somos chamados a imitar esse mundo. Não somos chamados para que os nossos olhos brilhem para as coisas desse mundo. Somos chamados para que os nossos olhos brilhem pelas coisas celestiais. Ser igual a Cristo. Você já imaginou? Você está andando na rua, fazendo alguma coisa, a pessoa olha para você e fala, rapaz, você parece igual a Jesus, igual a Cristo. Eu olho para você, eu li o Evangelho, eu olho para você, você parece igual a Jesus. Não tem elogio melhor do que esse? Não tem coisa melhor ouvir do que parece com Jesus. Rapaz, ganhei o dia. Saber que eu estou me parecendo com Jesus. E esse é o nosso chamado. Larga as coisas do mundo, o fulano de tal, lá o influencer lá do Instagram, lá o cara do YouTube lá. Meu irmão, isso aí não se parece com Cristo. Tem nada a ver com... Nós não somos chamados lá para parecer lá igual o fulano de tal, não. Somos chamados para nos parecer igual ao nosso mestre, Jesus.
E ele continua. Versículo 25. Agora ele fala sobre um homem chamado Epafrodito, um cooperador de Paulo. E esse cooperador de Paulo aqui quase veio a óbito. Só que esse homem aqui que quase veio a óbito, versículo 30, porque pela obra de Cristo chegou bem próximo da morte. Era alguém disposto. Era alguém entregue. Era alguém que estava disposto a entregar a própria vida pela causa. Podemos agora falar, não, eu também estou disposto a entregar a vida pela causa. Não, eu também. Tiver aí o cara com uma arma aí quiser atirar, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro para falar tira em mim. Porque essa situação não aconteceu. Mas quando vierem as perseguições, as lutas, os desafios, ou nega, ou continua, qual vai ser a resposta? O que nós vamos falar? Não, vou permanecer firme ou fiel, ou a gente vai tentar arrumar um jeitinho para tentar ainda ser cristão, mas não tomar a bala, não tomar um tiro. Não, assim, eu vou negar, mas não vou negar. Vamos tentar conciliar um pouco aqui as coisas. Tudo bem, isso aqui eu posso fazer de uma forma diferente. Não tem necessidade de aplicar isso aqui assim. Não, vamos tentar mudar assim, até porque os dias de hoje são diferentes. Vamos tentar fazer diferente. E aí a gente acaba negando a Cristo. Então a gente acaba não experimentando a morte por causa do nosso medo de perder a vida. E aí, no versículo 30 ainda, porque pela obra de Cristo chegou até bem perto da morte, não fazendo caso da vida. Eu tive que parar aqui e perguntar, qual é o valor que tem a minha vida perto da de Cristo? Quanto mais vale a minha vida, mais eu quero protegê-la, mais eu quero guardá-la, mais eu não estou disposto a enfrentar os desafios. Mas quanto mais eu amo a Cristo e menos eu amo a minha vida, mais eu estarei disposto a enfrentar o que quer que seja por causa de Cristo. Então a questão é, aonde está o seu amor? Em você próprio ou em Cristo? Se você ama mais a si próprio do que a Cristo, você pode ter certeza que vai vir os desafios, vai vir os problemas, você não vai conseguir superar, não vai, porque você ama mais a si próprio. Mas se nós amarmos mais a Cristo, você pode ter certeza que quando fizerem caso da minha vida ou da sua vida, você vai entregá-la. Epafrodito aqui no versículo 30, não fez caso da vida para suprir comigo. E ele vai dizer uma coisa bem dura, bem difícil. A falta do vosso serviço. Então, ele foi disposto a entregar a própria vida, porque outros não estavam fazendo o que deveriam fazer. Mas ele assumiu, bateu no peito e falou, não, Paulo, pode deixar que eu vou assumir, pode deixar que eu vou partir para dentro, pode deixar que eu estarei aí. E ele foi. E agora está sendo enviado para os filipenses, para pegar aos filipenses os donativos, a ajuda para o apóstolo Paulo, porque os filipenses ajudaram financeiramente muito o apóstolo Paulo. Então a questão é, Cristo fez, obedeceu a Deus, cumpriu, entregou a sua vida. Os apóstolos vieram, Paulo entregou a sua vida, deu a sua vida. Estes dois homens aqui deram a sua vida por causa do Evangelho. A pergunta é, e nós? Aonde nós estamos? Você ou eu estamos dispostos a fazer a mesma coisa? Será que eu e você estamos dispostos a ser como Timóteo ou Epafrodito? Estamos dispostos a entregar a nossa vida, a amar mais a Cristo do que a nossa vida? É uma reflexão que eu e você
devemos fazer. Não cabe a mim julgar você, cabe você, como a gente leu a própria passagem, analisar a sua consciência. Como que eu estou me comportando hoje? Como eu estou vivendo hoje? Determinadas atitudes nossas já vai revelar o que nós amamos ou deixamos de amar. Por exemplo, a prioridade do nosso dia, quem é? É Cristo ou nós mesmos? Isso já revela, já diz muita coisa. Porque se eu passo mais tempo focado nas coisas de Cristo, eu amo mais a Cristo. Mas se eu passo mais tempo focado nas minhas coisas, significa que eu amo mais quem? A Cristo ou a mim mesmo? Então veja, mais uma oportunidade aqui. Esses homens não estavam choramingando, reclamando, levantando bandeirinha da paz para Paulo. Paulo, chega, Paulo, tá difícil demais, calma aí, assim não. Não estavam reclamando, murmurando. Estavam dispostos, estavam indo ao ponto de chegar quase à morte por causa do Evangelho. Por isso que hoje nós vivemos uma vida muito fácil. Comparado a esses homens aqui, é muito fácil. Nenhum de nós aqui tem que entregar a vida por causa do Evangelho, não, irmão. Quem de nós aqui tem que entregar a vida por causa do Evangelho? Não, a reunião aqui, irmão, é secreta. Tem que botar isso filme ali no ouvido, tem que fechar a porta, tem que cantar baixo, falar baixo, porque senão qualquer momento vai vir. Não existe isso aqui não, irmão. Sair na rua ali cantando, pregando, pessoa vai chamar de louco, vai mandar parar, mas o que é isso? Não vai. Mas às vezes nos falta a coragem, a disposição, a entrega e o que eles foram. Então é o momento de fazermos uma análise da nossa vida e justamente isso. A forma como nós temos vivido hoje, a forma como temos feito a forma como temos lidado com as coisas de Deus, lembra lá do exemplo do bombeiro e do menino. Nós podemos mais do que isso. Eu e você podemos mais do que isso. É só querer. Só depende de nós. Vamos orar.